Olá, eu sou Cibele Oliveira e estou aqui hoje para contar mais uma história. Hoje eu vou falar sobre a parábola O Óbolo da Viúva e para começar eu vou cantar uma canção. Vamos lá? Tilim, 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 tim. Tilim, 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 tim. Você sabe o que é gasofilácio? Se não sabe, agora vou te dizer. Foi Jesus que contou uma história que agora vou contar para vocês. Tilim, 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 tim. Tilim, 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 tim. Todo templo tinha um gasofilácio para todas as ofertas colocar. E às vezes eram tantas moedinhas que se ouvia o barulho ecoar. Tilim, 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 tim. Tilim, 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 tim. Certo dia Jesus estava no templo e dois homens esperavam sua vez e ofertaram muitas moedinhas. Imagine o barulho que isso fez. Tilim, 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 tim. Tilim, 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 tim. Foi então que uma pobre viúva apenas 2 moedas ofertou. E Jesus falou pra multidão que o seguia. Ela assim compreendeu a lei do amor. Tilim, 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 tim. Tilim, 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 tim. Essa é a musiquinha que dá entrada para a história, né? Para a parábola O Óbolo da Viúva. Você sabe o que é o óbolo da viúva? Primeiro, o que é o óbolo? Óbolo é a oferta, é a doação. E viúva é aquela pessoa que se casa e que o esposo desencarna antes. Então ela fica viúva depois que ele morre, depois que ele parte. Então, a oferta daquela que perdeu o marido. Esse é o título da história. E Jesus quis trazer com essa história o tema caridade, porque naquele tempo, no templo, existia o gasofilácio, né, outra palavra difícil, que era um ofertório onde as pessoas colocavam as suas ofertas em dinheiro. Isso hoje existem nos templos, nas igrejas, né, onde as pessoas ofertam o seu dinheiro para ajudar a igreja, para ajudar o próximo, né, para as campanhas, ou mesmo nas casas espíritas, onde a gente tem aquele lugarzinho onde a gente doa alimento, doa roupa. É o nosso tipo de gasofilácio, ou seja, é o lugar onde a gente coloca as nossas ofertas, seja qual for a casa, o templo que a gente frequente, não é verdade? E então, todo o templo naquela época existia um gasofilácio. E as pessoas muito ricas, o que elas faziam? Elas gostavam, né, com o orgulho, né, exacerbado, ao invés de fazerem suas doações em silêncio, com discrição, elas queriam aparecer. Elas queriam mostrar que elas doavam muito dinheiro e por isso elas faziam, quando elas doavam, elas faziam muito barulho ao doar aquelas moedinhas, para que todos soubessem que aquela pessoa era importante, ela estava fazendo uma grande doação para o templo. Já a viúva, ela, uma pessoa muito humilde, viúva naquele tempo de Jesus, hoje é muito diferente, mas as mulheres naquela época não trabalhavam, elas dependiam única e exclusivamente dos maridos. Então imagina a situação dessa senhora que não tinha mais um marido para ajudar, né, a dar o alimento, a conseguir as coisas para casa. E ela tinha somente 2 moedinhas. Ela deu as 2 únicas moedinhas que ela tinha para o templo. E ela fez isso de uma forma caridosa. Por quê? Porque ela foi lá em silêncio, não queria que ninguém a percebesse, doou aquilo que ela tinha, não era o excedente, e saiu com que ninguém percebesse.
exceto Jesus, que era uma pessoa muito observadora e olhava o comportamento de cada um dentro daquele templo. Então, as pessoas que doaram, foi errado que doaram aquelas moedas? A doação é muito importante, mas a caridade ela tem que ser feita em silêncio. Você não precisa fazer caridade para que as outras pessoas percebam. Essa é a grande mensagem. E essas pessoas doaram daquilo que elas tinham em excesso. Então elas tinham suas casas, tinham seus alimentos, pagavam suas contas e doaram aquilo que sobrava. A viúva não. Ela doou a única coisa que ela tinha. E doar significa você dar o melhor de si. A doação não precisa ser só dinheiro, porque senão muitas pessoas não conseguiriam praticar a caridade. E a caridade ela pode ser feita de diversas formas, a caridade material e a caridade imaterial. Todos nós podemos praticar a caridade, quando a gente doa um abraço para quem precisa, quando a gente doa o nosso tempo, o nosso ouvido para escutar alguém desabafar, ou doando alimentos para aquele que tem fome, quando é possível, né, a gente fazer esse tipo de caridade. Enfim, não há desculpas para não praticar a caridade, mas o mais importante é que quando fizermos a caridade, façamos sem querer nada em troca e sem querer aparecer, porque a caridade perde o valor. Primeiro, porque você está, né, querendo colocar o seu orgulho, a sua vaidade, e isso não é caridade. A caridade é silenciosa. E também porque quando fazemos isso de uma forma de colocar a outra pessoa que está recebendo aquela caridade, né, para todos verem, olha, eu estou ajudando aquela pessoa, falta humildade da nossa parte. A gente acaba expondo aquela pessoa que estava necessitando de uma ajuda. Então isso não é bacana. A caridade é silenciosa, ela pode ser feita de diversas maneiras, basta querer e ter amor no coração. Então, Jesus quis trazer essa grande lição para a gente, para dizer que as pessoas mais humildes, às vezes, dão aquilo que elas têm de melhor e de maneira muito simples, muito sincera, sem querer nada em troca. Que possamos levar essa lição para os nossos dias, para as nossas atividades, para as nossas atitudes com nossos irmãos. Que assim seja. Olá, muito obrigada por acompanhar o nosso canal e as nossas histórias. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, ok?